Divertidamente 2, primeiro longa-metragem do Kelsey Mann para Pixar, né? O primeiro longa-metragem dele na carreira, provavelmente vai ser um filme muito queridinho, como um filme da Pixar não é há muito tempo, né? Foi um filme que eu assisti numa sessão de imprensa que realmente, numa sessão dublada, né, de imprensa, que realmente as pessoas passaram mal, assim, de dar risada e tudo mais. Muita gente chorou, inclusive, e por aí vai, mas que pra mim me soa como a típica sequência da Pixar, né? Sem tirar nem pôr. E quando eu digo a típica sequência da Pixar, eu tô excluindo Toy Story, né? Porque Toy Story foi por muito tempo as sequências da Pixar que a única, né? A única franquia, entre aspas, da Pixar, enquanto a Pixar falava que nunca ia fazer sequências além de Toy Story. Bom, essa aproximação da Disney com a Pixar, né, por mais que a Pixar já era da Disney há muito tempo, não tinha uma aproximação tão grande, né? A Pixar era muito mais independente antes. Depois que tem essa aproximação, fica muito difícil até diferenciar o que é Pixar e o que é Disney. Claro, a gente sabe a diferença dos dois, mas ainda assim há uma aproximação muito grande a ponto de a gente assistir animações novas, entre aspas, originais da Pixar que parecem da Disney e vice-versa. E nesse sentido, as sequências da Pixar que vão sendo feitas a partir de então, elas aparentam muito, elas se parecem muito com aquelas sequências que a Disney estavam fazendo e continua fazendo no mesmo período. Para mim, Divertidamente é um pouco isso, né? Ele vai trazer o primeiro, e quando eu tô dizendo a típica sequência da Pixar, eu tô falando que é um filme horrível, coisa do tipo, não, mas é um filme que ele vai se espelhar completamente no filme original. Não vai quase que propor nada de muito novo a partir do original. Aqui, e quase sempre, a partir disso, vai trazer algumas pequenas atualizações apenas que são populares na internet, digamos assim. Então, vão ter aquelas gírias de internet, né, como usar o termo cringe aqui, que é um termo que até na internet já tá ultrapassadíssimo, mas enfim, que vai aparecer aqui. Eu não sei também se é algo que tá no original, como eu disse, a cabine de imprensa foi dublada, mas na dublagem tem esse termo. Então, vários termozinhos assim de internet. Alguns até funcionam, algumas ideias até funcionam, né? Como a da nostalgia aqui, que é uma piada que entra 2 vezes, que eu achei divertidíssima, assim, pra mim é de longe uma das melhores piadas do filme. Mas além disso, também trazer tópicos mais debatidos nesse período do que era naquele primeiro filme, né? Então, se no primeiro filme a gente tinha esses sentimentos mais padrão, digamos assim, né? A alegria, a tristeza, a raiva, agora a gente vai ter termos, a gente vai ter sentimentos que são muito mais debatidos na era das redes sociais, né? Então, a vergonha, a ansiedade, o tédio e por aí vai, a própria inveja, né? Que é muito presente e por aí vai, né? Não são sentimentos novos, mas principalmente a ansiedade aqui, que é quem domina tudo nesse filme, é algo que se acentua muito a partir das redes sociais. Então, a ideia em si, ela não é ruim, né? É uma atualização da obra original a partir de ideias, a partir de coisas que vão crescendo com as redes sociais, vão crescendo nos dias de hoje, né? A ansiedade é um dos maiores maus, digamos assim, do nosso período recente. As redes sociais, elas vão assim, acentuar ainda mais esse sentimento que já estava presente antes. Mas a partir disso, o filme ele não vai fazer tantas coisas novas. Na verdade, a estrutura dele é idêntica, assim, sem tirar nem pôr ao do primeiro filme, inclusive com meio que a mesma resolução final, né? Que a gente ainda tem a alegria aqui como protagonista, então quase que a mesma jornada da alegria para descobrir a mesma coisa ao final. Então é um filme daqueles que até tem algumas coisas interessantes, como eu disse, tem algumas piadas interessantes em texto, tem algumas ideias de renovação interessantes, mas vai ser pegar o primeiro filme, trazer questões que são mais debatidas hoje em dia, ou que estão mais
debatidas nas redes sociais de uma forma mais evidente ainda, né? Então, as animações da Pixar, elas passam por esse processo, né, de ficar mais parecido com as da Disney também. Por isso, as animações da Pixar, elas funcionavam para as crianças, só que elas eram muito mais maduras. E as da Disney sempre foram um pouco mais infantis, entre aspas. A Pixar, ela passa por esse processo de ser cada vez mais infantil, cada vez mais óbvio em seu discurso, cada vez mais explicadinho, digamos assim, né? E esse filme vai ser exatamente isso. As piadas não vão ser apenas piadas, mas elas vão ser explicadas como piadas para não restar nenhuma dúvida do que o filme tá querendo dizer, né? Mais um desse processo recente dessa aproximação ainda maior da Disney com a Pixar, que faz isso com praticamente todos. Talvez Soul seja um filme até rejeitado por muitos, que é o que se mantém ainda um pouco mais maduro desses últimos filmes da Pixar, e que pessoalmente é o que eu mais gosto dos últimos filmes da Pixar. Mas de forma geral, a Pixar passa por essa transformação, e Divertidamente pra mim é talvez onde mais sofre esse filme, é justamente por isso, né? Até as boas ideias aqui, elas sempre vão vir carregadas de muita explicaçãozinha pro filme ele mostrar, deixar bem claro o que ele tá querendo dizer. Então tem algumas piadas que são ótimas no filme, mas elas vão perdendo a força a partir do momento que elas são explicadinhas. E aí muita gente sempre argumenta, ah não, mas são animações, são filmes feitos para criança. Sim, a Pixar sempre foi animações feitas para criança, e ainda assim há uma diferença muito grande no processo. E até visualmente falando, né, a gente vê como o Toy Story teve uma grande mudança até pelo tempo entre os primeiros filmes e o terceiro, principalmente o próprio quarto filme, que é pra mim de longe o Toy Story mais fraco. A gente vê que visualmente há mudanças em relação ao terceiro filme. Aqui a gente tá num período que a Pixar faz essa sequência até sem muito tempo de diferença, e essas sequências parecem até visualmente o mesmo filme, né? Aqui é exatamente isso. Parece igual a um filme que já tem quase 10 anos, né? Então não há uma mudança, e quando eu tô dizendo não é nem uma evolução em se tornar mais realista. Isso não quer dizer que uma animação é melhor ou pior, mas alguma proposta visual nova a partir de então não existe aqui, né? É aquela animação tentando replicar uma fórmula que deu certo lá no original, que é um dos filmes mais queridos da Pixar. Então é uma formulinha assim meio que pronta, não é um filme ruim, é até melhor do que a maioria dos últimos filmes da Pixar, mas é a formulinha pronta da sequência, que, como eu disse, tem algumas boas ideias, tem alguns momentos que funcionam um pouco melhor pra mim, mas no geral não me pegou tanto assim, diferente da maioria das pessoas que estavam na minha sessão, que se divertiram já bem mais. A tendência é que isso se acentue, né? A Pixar, a Disney, eles estão demitindo cada vez mais gente, deixando ainda menor o grupo de animadores e tudo mais. Eu vou dizer aqui que provavelmente eles estão substituindo esses profissionais por inteligência artificial, porque não se tem uma prova concreta, mas é óbvio que isso está acontecendo, e isso vem acontecendo principalmente nos últimos 2 anos, onde a Pixar teve assim demissões em massa. E isso deixa claro justamente essa tentativa de você gastar menos dinheiro e de você ter mais controle dentro de um estúdio, que é o que a Disney tem feito durante mais de 10 anos, sobretudo, desde que se tornou esse grande monopólio, é esse controle por meio do estúdio e não dos diretores, e isso fica, ou dos animadores nesse caso, e isso fica cada vez mais claro quando essas produções elas parecem que vão perdendo um pouco daquela personalidade original, né? A personalidade que o primeiro Divertidamente tinha muito, se transformam apenas em filmes sendo feitos, em sequências sendo feitas para tentar surfar uma mesma proposta se repetindo, uma proposta até visual se repetindo. E isso para mim assim fica muito claro, essa massificação, digamos, da produção, que é muito presente na Disney atualmente, que é muito presente na Pixar atualmente. Para mim é o que tira muito do brilho de praticamente todos os últimos filmes da Pixar, essa perda do ser humano, de parecer que tem um ser humano ali atrás fazendo aqueles filmes e tudo parece meio que feito por um computador, né? Até as piadas que são boas são piadas meio óbvias que já estão sendo feitas para debater.
esses temas já prontos. Então, não gostei tanto assim de Divertidamente. Acho um filme razoável, como eu disse, melhor do que a maioria dos últimos da Pixar, mas nada de especial, muito, muito, muito abaixo do primeiro filme. O tipo de filme que provavelmente vai sair agora, vai ter muita gente vai gostar, né? Vai ser muito elogiado e tal, e daqui 6 meses ou depois do próximo Oscar, ninguém vai dar muita bola mais pra ele, ninguém vai lembrar muito dele. Enfim, é isso. Acho que é isso, Divertidamente. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.